E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, questãozinha hoje aqui é clássica, né? Calcular a resistência equivalente de cubo de resistores. É isso aí, vamos dar uma olhada aqui que é isso aqui. Olha só, a questãozinha aqui é de um vestibular, tá? Questãozinha de vestibular, não tô inventando moda aqui não, galera. Vamos lá, olha só. Depois de vocês pesquisem saber qual vestibular que é. Um forno elétrico é construído de forma a aquecer um corpo colocado em seu centro de forma mais uniforme. Beleza. É composto de 12 resistores iguais de 60 ohms, dispostos em forma de cubo. Tá aí o nosso cubo de resistores. E aí, olha só, a intensidade da corrente elétrica, beleza? DDP, que é aplicada entre os pontos A e B. Cara, isso é importante. Você está aplicando uma DDP entre os pontos A e B. Guilherme, isso faz diferença se eu aplicasse, por exemplo, a DDP entre A e esse 3 aqui, por exemplo? Isso faria diferença? Muita diferença, muita. Porque a sua resistência equivalente, ela varia conforme você aplique diferenças de potenciais em lugares diferentes. Você precisa saber exatamente, fazer o desenho corretamente, saber onde que está sendo aplicada a sua DDP. Sim, faz toda a diferença, beleza? Olha só, a dica que eu dou, sempre quando eu vejo um problema desse, a gente fez outro vídeo aqui sobre um prisma hexagonal, falando sobre a resistência equivalente também, em que eu falei naquela ocasião para você planificar a sua figura. Tenta, planificar a sua figura, de forma que você consiga perceber alguma simetria, alguma coisa que vai te ajudar, alguma simplificação e tudo mais. Beleza. Aqui não vai ser diferente, aqui você vai tentar simplificar também a sua figura, de modo a tentar planificar e tal. A ideia é a mesma, mas ele está querendo a corrente, Então, olha só, basicamente, imagina que tem uma diagonal aqui no seu cubo, Galera, para quem não entendeu aí, ele está querendo calcular a corrente que passa se a gente transforma esse grande cubo aí numa resistência equivalente, E é como se a gente estivesse meio que apagando todo mundo aqui, Apaga todo mundo aqui, apaga todo mundo aqui, e aí você tem basicamente isso aí, basicamente essa ideia. E aqui, nessa parte externa, é como se a gente estivesse aqui aplicando a nossa DDP, que por ocasião aqui do problema é 220 volts, beleza? Isso aqui é só para ilustrar o que a gente está fazendo, O que a gente vai buscar, na verdade, O que o problema está oferecendo, e aqui é a nossa resistência equivalente. A nossa intenção aqui é descobrir qual é o valor dessa resistência equivalente. Se a gente souber descobrir esse valor, a gente aplica a primeira lei de Ohm aqui e a gente resolve o nosso problema, Então, o problema se resume em saber a resistência equivalente, dado que a primeira lei de Ohm, ela é tranquila, temos ela no nosso bolso aqui, certo? Beleza, Guilherme, vamos lá, para de enrolar e vai logo, resolve logo essa parada. Beleza, olha só, o que eu vou fazer aqui? Imagina que você tem aqui o ponto B, Imagina aqui que você tem o ponto B, e aí o que acontece? Desse ponto B, partem 3 fios, perceba aí na sua figura. É o fio que liga até o ponto 4, até o nó 5, até o nó 6, beleza? E aí o que eu vou fazer? Basicamente isso mesmo, Eu vou ter aqui um nozinho aqui 4, vai ser basicamente aqui nossa resistência, beleza? Aqui vai ter o nosso nó, que é o 5, Basicamente é isso, e aqui está o nosso nó 6, beleza. Aqui só para a gente não perder o fio da meada aqui, Esse camarada aqui vai ser o nosso 4, esse camarada aqui vai ser o nosso 5, esse camarada aqui é o nosso 6, beleza. Beleza, Guilherme, e agora? Bom, perceba que o nó A, onde está sendo aplicada a sua DDP, não importa se é polo positivo, se é polo negativo, mas está ali o A, E aí o que vai acontecer? Você tem a mesma ideia, só que do outro lado, Do outro lado lá você também tem o seu A. O seu A está lá do outro lado. E ele também está enxergando fios ali, Ele está enxergando aqui um fio que liga até o nó 1, que liga até o nó 2 e que liga até o nó 3. É isso aqui que eu estou percebendo. Concordam comigo? Aqui está
a resistência que liga ao nó 1, esse aqui é a resistência que liga ao nó 2, esse aqui é a resistência que liga ao nó 3, beleza? E aí você está percebendo, Guilherme, eu estou percebendo uma certa geometria, uma certa simetria. Beleza, tranquilo, vamos com calma aqui. E agora, o que a gente tem que fazer aqui? Perceba o seguinte, o nó 4, ele se liga ao nó 2, ele se liga ao nó 1. Opa, Guilherme, então eu vou ligar aqui? Tá, pode ligar. O nó 4 se liga até o nó 1, beleza? E se liga até o nó 2 também, né? E aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos uma resistência. Guilherme, você não está fazendo meio feio aí? Beleza, calma, a ideia é essa mesmo, só quero mostrar um negócio para vocês aqui. O nó 5, ele se liga ao nó 1 e ao nó 3, né? E aí você perceba aqui que está se ligando aqui ao nó 1, e aí eu vou passar por cima aqui mesmo e está se ligando aqui até o nó 3. Beleza, Guilherme, eu tô gostando. O nó 6 se liga até o nó 2. Caramba, que figura maneira, eu nunca tinha visto isso. Beleza, vem comigo aqui, calma, olha só. É maneiro ou não é maneiro isso aí? É maneiro sim, cara. É bacana, é bacana. Dá uma olhada nessa figura que você está enxergando ali. Pense numa simetria interessante. Guilherme, eu estou enxergando só uma simetria. Só uma simetria. Eu estou enxergando essa simetria aqui. Perfeito. Você não está errado. Você não está errado. Nesse sentido, nessa simetria que você está vendo aí, o que você poderia fazer? Você poderia pegar cada resistência dessa aqui no meio, nesses braços aí que estão se cruzando, nesses ramos que estão se cruzando, né? Você vai pegar essa resistênciazinha, né? Você vai pegar uma resistênciazinha, por exemplo, essa aqui, né? Imagina essa aqui ou essa aqui. Eu vou tentar refazer aqui, imaginando essa simetria que você pensou. Imagina que você tenha essa simetria, você imaginou a simetria, não está errado, está perfeita. Só que aí você pega cada resistência daquela ali, perceba que cada ramo tem uma resistência, 60 ohms, conforme o exercício está mandando. E aí você separa, né, essa resistência em 30 em 30, em série. De modo que você tenha, por exemplo, nesse ramo que liga o 4 ao 1, você tem uma resistência aqui de 30 e uma resistência aqui de 30. Nesse ramo que liga o nó 1 ao nó 5, você tem uma resistência aqui de 30 e uma resistência aqui de 30. Uma resistência aqui de 30, uma resistência aqui de 30. Uma resistência aqui de 30, aqui de 30, aqui de 30, aqui de 30, aqui de 30 e aqui de 30. O que você fez? Cada resistênciazinha de 60 ohms que estão sendo cruzadas aí nesse meio maluco, você está transformando em duas em série de 30, que é um modo tranquilo, um modo equivalente, né? Quando você faz isso, fica escancarado que esse potencial é igual a esse potencial, que 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 é igual a esse potencial. Você está percebendo que essa simetria, ela é exata, está bem no meio da figura, bem no meio da figura. E você vê que não tem erro aí, galera, não tem erro aí, beleza? E é importante você perceber essa parada. Mais do que isso, se você está aplicando uma DDP aqui, vamos supor aqui, né? Olha só, mais do que isso, hein? Mais do que isso, além. Você tem uma DDP V aqui, supondo aqui um zero aqui, né, uma terra no A e você tem V no B. Qual é a diferença de potencial que está aqui no meio entre esses 6 pontos que você está percebendo ali? É V sobre 2, é exatamente metade. Você está a metade da figura, você está exatamente no meio. Simetria completa aqui. Você pegou essa simetria, bem sossegado, e você está pensando, Guilherme, onde que estão esses pontos ali no nosso cubo, né? São 6 pontos que a gente tem que encontrar ali. Mas é só de brincadeira aqui, né? Entre 4 e 1 está na metade ali, ó. Então é como se você pegasse essa resistência aqui que está aqui no 1, desse uma quebrada aqui no meio, ó. Então estaria aquele ponto ali, beleza? Desse uma quebrada ali naquela resistência, dividisse em duas. Entre 1 e 5, aqui também divide em 2. Vamos lá, entre o 4 e o 2, quebra aqui também, beleza? Entre o 2 e 6, quebrei aqui também, beleza? Quebrou essas resistências ali no meio, né? Entre o 5 e 3 também, beleza? E o último que falta aqui é entre o
2 e 6 já foi. Onde que está a outra? Onde que está a outra? Entre 3 e 6, certo? 3 e 6 é o que está faltando. Beleza? Então olha só a simetria bizarra que você está encontrando aqui, né? Existe simetria meio que numa diagonal quebrando ali, né? Assim, você pode imaginar da maneira que você quiser ali, é bem interessante. E aí, se você quebra essas resistências em duas, você descobre uma certa simetria no seu problema. Beleza, Guilherme, qual é a vantagem disso? Você consegue ligar todos esses pontos, né? Quando a gente vê uma simetria, a gente consegue identificar pontos em que a DDP ela é constante, ela é igual em todos esses pontos, de modo que você tenha um curto-circuito, né? Basicamente é isso, você liga os pontos. Se você liga esses pontos aí, não vai fazer a menor diferença, não vai fazer a menor diferença se você ligar esses pontos aí. Beleza? É muito interessante você fazer esse tipo de análise, você consegue quebrar esse seu problema dessa maneira interessante, certo? De maneira bastante interessante ali. Beleza? É uma saídazinha, você consegue fazer dessa forma. Beleza? E olha só, eu vou apresentar para vocês aqui uma outra simetria, né? Essa simetria ela é imediata, vamos dizer assim, você consegue desenhar, se você desenha dessa forma como eu fiz, né? Você consegue desenhar e tal, e você consegue fazer, pô, tem uma simetria para cima e para baixo, né? Existe também uma análise que a gente pode fazer em termos de caminho, né? A gente costuma falar assim, o mesmo caminho que você segue para cá, você segue para lá, então DDP ela é igual, né? Basicamente é assim. Naquele vídeo em que eu faço a resistência equivalente de um prisma hexagonal, eu trato também nesse tipo de análise, beleza? E aqui vai ser parecida, né? Perceba que, assim, antes da gente partir para outra ideia, você consegue já resolver o seu problema, né? Você tem aqui resistências que vão estar em paralelos, então você consegue fazer alguma análise sim, né? Tentar simplificar um pouco o seu problema. Por exemplo, olha só, antes da gente partir, imagina que você tem essas duas resistências aqui. Essas duas resistências, elas estão em paralelo, né? Elas estão em paralelo. Essas duas aqui também vão estar em paralelo, e essas duas aqui também vão estar em paralelo. Então você consegue simplificar um pouco o seu problema dessa maneira, beleza? Tranquilo e calmo. Pessoal, existe uma outra análise que eu não posso dizer que é totalmente diferente dessa, né? Mas que é importante também a gente ter como visão, por isso que esse exercício é importante de eu trazer aqui no canal. Bom, pensando nessa diferença de caminhos aí que você tem, né, esses caminhos iguais, você perceba que, cara, não tem diferença alguma eu sou uma carga positiva ali, né, supondo a corrente. Eu sou a corrente, eu estou em B, fui para 4, né, fui para 4. Primeiro que, bom, vamos lá, eu fui para 4. Tem diferença se eu for para 4, e aí eu tenho que tomar decisões, né, para chegar até A. Se eu for para 5, e eu tenho que tomar decisões para ir para A. E para ir para 6, eu tenho decisões para... Tem diferença? Eu escolho 4 entre 5 entre 6? Não tem a menor diferença, perceba isso aí. Não tem diferença alguma. Se eu fui para 4, eu encontro 2 raminhos, depois de 2 raminhos eu vou para A. E tudo igual, né? Vou para 5, 2 raminhos, fui para A. 6, 2 raminhos, fui para A. É a mesma coisa sempre. Mesma coisa, Guilherme, você está me dizendo que a diferença de potencial aqui entre 4, 5 e 6, ela é inexistente? Esses três potenciais são iguais? Sim, é isso que eu estou dizendo, sim. Esses 3 potenciais são iguais. Guilherme, então, se eu apliquei a DDP de cima para baixo, você fez essa análise de corrente, se eu aplicasse ao contrário a DDP, ia fazer diferença? Não, de forma alguma, Então, você está me dizendo que esses potenciais aqui também são iguais? Sim, estou dizendo que são iguais. Sim, exatamente. Essa decisão da corrente, né, para qual ramo que eu vou, e eu sempre escolho aquele ramo que apresenta uma resistência equivalente total até o fim, como sendo menor, vamos dizer assim, né, vai mais corrente para esse lado, né. Aqui é tudo igual, né, você tem resistências todas iguais aqui. É uma coisa interessante a se fazer. Perceba que se eu tivesse algum ramo ali com uma resistência diferente, a gente não poderia fazer essa análise, né? Seria um problema um pouco mais interessante. Talvez eu traga aqui depois, beleza?
Mas olha só, perceba que o problema analisado dessa forma deixa, sim, as coisas muito mais simples, né? Muito, mas muito mais simples, né? Perceba essa ideia aí. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Se você gruda esses caras aqui, gruda o 4 e o 5 com 6, gruda 1 com 2 com 3, você, melhorou bastante a sua ideia aí, né? Porque no final das contas você vai ter aqui um potencialzinho B, e aí eu tenho 3 resistências aqui, o 4, 5 e 6 grudados, né? Quando a gente fala grudados, fez um curto-circuito ali entre esses 3, dado que o potencial é igual. Você está colando 4, 5 e 6, todos estão na mesma diferença de potência, no mesmo potencial, então os 3 estão em paralelo, né? A definição de paralelismo é essa, né? Então você vai ter aqui uma resistênciazinha aqui supondo, sei lá, 4, né? Aqui supondo 5, por exemplo, e aqui nós estamos supondo aqui o 6, por exemplo, né? Mais ou menos essa ideia. E aí você perceba que do outro lado ali, o A, né? Perdão, o A, ele vai ter a mesma configuração, só que agora com aquela resistência ligando 1 com 2 com 3, né? Então é como se a gente tivesse aqui o 1, por exemplo, beleza. Aqui nós temos o 2, beleza. E aqui nós temos o 3. Como se a gente tivesse isso, né? Como se a gente tivesse essa ideia aí. Sem muito mistério, né? Guilherme, o que acontece ali no meio? Aqui no meio eu tenho 4, 5 e 6 no mesmo potencial, ligando ali 6 resistências. 1, 2 e 3 ali, o mesmo potencial, ligando essas 6 resistências. E todas têm a mesma diferença de potencial, né? Galera, essa diferença de potencial aqui, ó. Essa diferença de potencial aqui, que eu vou chamar de U. Essa diferença de potencial aqui, ela é igual para 1, 4, 2, 4, 3, 4. 1, 5, 2, 5, 3, 5. 1, 6, 2, 6 e 3, 6. É a mesma coisa sempre, né? Já que 1, 2 e 3 são iguais, 4, 5, 6 também são iguais. Beleza? Guilherme, você está me dizendo que tem 6 resistências ali em paralelo? Exatamente. Exatamente isso. Eu tenho 6 resistências em paralelo ali no meio. 6 resistências em paralelo ali no meio. Beleza? É bem tranquilo essa parada, né? Deixar mais bonitinho aqui. Olha só, não é tão tranquilo não. Eu tô falando que é tranquilo, né? Eu tô de brincadeira. É tranquilo achar que tem, agora, né, que tem 6 resistências ali em paralelo ali no meio, beleza. Você até me convenceu, Guilherme, mas não é tranquilo não. Olha, esse exercício, eu recomendo você dar uma olhada no exercício que a gente tratou de resistência equivalente desse prisma hexagonal, em que a gente falou bastante sobre essa simetria que aparece no seu circuito, né? Existe uma simetria no seu circuito e isso é importante, né, para você simplificar as coisas, né? Bem importante, como a gente fez aqui no início, né? Você poderia analisar daquela forma ali. Tente fazer dessa forma, que seria uma coisa interessante também a se fazer, beleza? E aqui ficou um probleminha bastante trivial, porque você tem aqui todas as resistências que são iguais a R, né? Todas as resistências são iguais a R, e aí você tem essa análise em paralelo e depois uma análise em série, né? Óbvio, né? Você vai ter uma análise em série depois desses três paralelos aí que você tem, né? Então o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui um R sobre 3, você vai ter aqui no meio um R sobre 6 e aqui você vai ter um R sobre 3 também, né? Certo aí, pessoal? Tranquilo? Resistênciazinha, né? Calcular resistênciazinha equivalente de circuito em paralelo, todas as resistências iguais, né? Basta você dividir pelo número de resistências, beleza? Bem tranquila essa parada, né? Bem tranquilo aí. Vamos lá. Tranquilo, para fechar aqui, pessoal, o que eu vou ter aqui como resistência equivalente desse circuito aí, vai ser igual a R sobre 3 mais R sobre 3 mais R sobre 6, né? Então vai ser 2R sobre 3 mais R sobre 6. Beleza, tranquilo. Isso aqui vai dar 5R sobre 6. Beleza, isso aqui é para um caso genérico que você tenha essa distribuição de 6 resistências iguais ali, 12 resistências iguais ali no seu cubo, beleza? Aqui
você aplicando essa DDP em A e B, você vai ter uma resistência equivalente, portanto, né, de 5 vezes R sobre 6. E aí fala para mim quanto que vale R nessa questão. R vale 60, então a sua resistência equivalente vai ser 50. 50 ohms, deu uma quedinha ali, beleza? Uma quedinhazinha interessante, né? A gente pensar que a resistência vai diminuir, é óbvio isso aí? Não sei, cara. Talvez a gente consiga compreender que poderia ser menor sim, pelo fato de existir um paralelismo ali entre as suas resistências. E aí a resistência equivalente nunca pode ser maior quando você coloca resistências em paralelo, beleza? Então, assim, a gente poderia talvez pensar nisso, mas aí você pode chegar para mim e falar, pô, mas tem coisas em série ali também, né? Pois é, tem coisas em série, então realmente é difícil de pensar assim. Mas também não é tão errado chutar que tem uma resistência menor ali. Mas enfim, vamos deixar isso quieto, não é o nosso intuito aqui chutar coisas, né? Vamos lá, eu quero a intensidade da corrente dada a DDP de 220. Meu amigo, no final das contas você vai ter 220 aplicado em 50 ohms, né? Então você vai fazer aquela famosíssima relação da resistência, que a gente pode chamar, em muitos casos aqui, de lei de Ohm, certo? A lei de Ohm só fala que a resistência ela é constante, certo? A definição de resistência é V sobre I, não importa se é ômico ou não ômico, certo? Vamos lá, V igual a RI, 220 é igual a 50 e maravilha, vamos descobrir aqui a nossa correntezinha. O que você pode fazer aqui? Corta um zerinho, corta com um zerinho, e aí 22 divididos por 5 vai dar o famoso quanto aqui? 4,4 amperes. Beleza? Tranquilo, e a questão está perguntando qual a intensidade da corrente elétrica. É 4,4 dado em amperes. Sim, já está pedindo ali em amperes. É exatamente essa parada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido esse tipo de ideia simétrica para você descobrir potenciais iguais, caminhos iguais que a corrente está fazendo. A gente sabe que são os elétrons que se movem, né? Efeito Hall. E a gente consegue perceber que facilita um pouco a nossa situação, tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, bons estudos para vocês, valeu, tchau, tchau.